Apocalipse capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Guarde esta palavra. E se você vai pôr título que eu vou falar nesta noite, é melhor pôr esse título. Tá? E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Estou repetindo, né? Não, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Pode sentar. Eu não vou fazer muito comentário para que o tempo não se estenda, tá? Então, eu quero que você dê a sua atenção no que vai ser falado aqui, tá? Não vou fugir nem da Bíblia e nem da mensagem, mas Deus guardou um segredo aqui que só o eleito pode encontrar. Deus deixou isso fechado, selado, e neste tempo final ele viria para abrir esses mistérios. Tá? Não vou fazer assim grandes comentários para falar do novo nome, entendeu? Que de novo nome tem doutrina aí para dar e sobra ao redor do mundo. Tá? Mas eu vou falar exatamente o que o profeta disse. Eu vou ler depois na mensagem saindo fora do arraial. Aqui está. Eu gostaria de poder parar nisso só um minuto. Eu tenho uma boa noção, porém talvez eu pudesse, se vocês pudessem, né, esse exemplo para a congregação, se a congregação pudesse dar mais um pouco de atenção. Veja, ninguém o conhece. Você sabia que o nome Jeová não está correto? Qualquer um sabe. Qualquer um sabe. Você sabe que isto é verdade. Os tradutores nunca puderam traduzi-lo. É soletrado J-U-H-U ou J-V-H-U, Jeová. Quero dizer, não é Jeová. Eles não puderam tocar nele. Deus não permitiu que eles tocassem nesse nome. Eles não sabem o que é. O chama de Jeová, mas esse não é o seu nome. Estão entendendo? Deus não permitiu que eles conseguissem ler este nome, soletrar este nome. Então tomaram essas três letras, que é J-V-H-U,
e dizem Jeová. Nunca ninguém ficou sabendo do nome de Deus. Escuta, quando eu chegar no Egito e me perguntar quem enviou você aqui, o que eu digo para eles, para o meu povo lá? Diga para eles que eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Pronto. E veja, cada vez que uma vitória é ganha, algo acontece, um nome é mudado. Por que eu estou pedindo, requerendo sua atenção, quem está presente no santuário e quem está na internet? Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Então, devemos fazer o quê? Examinar se houve uma mudança em nós. Veja, nos dias de Abraão, primeiro ele era Abrão e nunca pôde ter aquele bebê até que seu nome foi mudado para Abraão. Sarai não tinha nada a não ser um ventre morto. Sarai só tinha um ventre morto, até que o seu nome foi mudado para Sara. Jacó significa suplantador, enganador, e isso é o que ele foi. Ele colocou uma pele de ovelha sobre si mesmo e enganou seu pai, profeta, para tomar a primogenitura. Até então é Jacó. Ele colocou as varas de álamo na água e as salpicou e manchava. As vacas manchavam quando estavam prenhas com suas crias, para o gado e as ovelhas saírem pintadas, nada menos que um enganador. Como que Jacó podia fazer isso dar certo? Ele pegou vara de álamo e tirou a casca da vara, ficou uma parte branca e uma parte escura. E colocou onde as ovelhas e as vacas iam beber água. E elas ficavam olhando para aquelas varas salpicadas. Elas estavam prenhas. E aquilo que elas viam, assim saía a cor daquela produção de animal. Como que Jacó sabia disso? Que Labão nunca descobriu. Labão nunca descobriu o que Jacó estava fazendo. E, lógico que Jacó sabia ganhar parada, né? Ele sabia ganhar parada. A salpicada é sua. As que não forem... a salpicada é minha, tá? Os que não forem salpicadas é sua. Eu vou ganhar de goleada dele. Porque a coisa mais difícil é mover a salpicada, pintadinha, né? Aí só saía pintada. Então Labão dizia, mas que camarada, o que é esse negócio aqui? Ele empobreceu o seu sogro e ficou rico. Foi com essas varas de álamo na água. Então Jacó conhecia o princípio da genética. Jacó conhecia o princípio da genética. Aquilo era dado por Deus, Deus estava naquele caso ali. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real e ele sabia que aquilo era real. E ele permaneceu com ele e o segurou até vencer. E o seu nome foi mudado para Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Simão era um pescador, mas quando sua fé se susteve e viu que aquele era Jesus, quando ele lhe disse que ele era o Messias, ele lhe disse o seu nome
qual era o nome de seu pai. Ele venceu e o seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Todos os episódios aqui teve algo sobrenatural. De Jacó, de Abraão, entendeu? De Pedro, algo aconteceu. E quando aquilo aconteceu, eles perceberam que algo tinha acontecido. Não foi uma coisa assim, como se diz, superficial. Não foi uma coisa assim, que, como se diz, uma religião. Eu fui naquela igreja e vi uma coisa tão boa lá, e eu acho que eu vou fazer parte daquela igreja. Eu vou ficar com aquilo ali. Não foi uma coisa superficial, não foi uma coisa assim, como se diz, que não teve resultado. Permaneceu o mesmo Pedro, permaneceu o mesmo Jacó, permaneceu o mesmo Abraão. Não. Houve uma mudança. Eles sabiam que tinham encontrado com o sobrenatural, porque eles reconheceram que eles tinham mudado. Quem vai reconhecer que você mudou? A primeira pessoa é você mesmo, que reconhece que você mudou. Não precisa o vizinho dizer, a mulher ou o marido falar. Você sabe que você mudou. Nós temos que ter esta sensibilidade. A vida de fé é uma vida rústica. É uma vida de esforço. Porque para manifestar as obras de Deus, todos eles se esforçaram. Jacó fugiu de casa para não morrer e foi para a casa de Labão. Teve uma jornada até chegar lá. Se esforçou tanto até que o seu nome foi mudado naquele encontro no Vale de Jaboque. Por outro lado, Pedro, o pescador, quando viu o Senhor, e o Senhor falou o nome dele, do pai dele, e aquilo então foi o suficiente para Pedro dizer, algo está acontecendo comigo. Que encontrei com um homem, encontrei com uma pessoa que fez algo que eu nunca vi em toda a história. Então, dali por diante, Pedro sabia que aquele homem não era um homem comum como os demais. E nós sabemos o que tem acontecido e o que Deus tem feito em minha vida. Nenhuma religião no mundo, nenhuma escola no mundo poderia fazer. Se fosse assim, nós teríamos então que ir para a escola para ter uma mudança. Saulo, bom nome. Saulo quer dizer Saul, né? Saul foi um rei, certa vez, em Israel, mas Saulo não encaixava como apóstolo. Poderia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou o seu nome para quê? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão, assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Redimir. Por que ele era Redentor? Era o nome dele, Redentor. Quem podia redimir? Nós tivemos muitas sombras no passado do Cordeiro, muitas sombras no passado que Boaz redimiu Ruth, que Salmão redimiu Raabe. Temos muitas sombras no passado. Mas o fato aqui, o único que podia redimir, não a pessoa, mas redimir a alma, era só o Senhor. Israel foi redimido da morte, foi redimido da escravidão. Israel foi redimido da morte no Egito, redimido da escravidão, mas não teve a alma redimida no deserto.
Esse veio para redimir a morte. O único Senhor Jesus Cristo, redimir você da morte. Isso tinha que ser um trabalho feito na alma. E para ser feito um trabalho na alma, ele tinha que pôr a vida dele pura e santa na sua alma, para que a sua alma mudasse. Quando a sua alma mudou, é porque o seu espírito mudou. Porque o espírito é a natureza da alma. Se mudou o espírito, a alma está mudada. Entendeu? Agora ele veio então para tirar todo o pecado que pesava sobre o pecador e colocar a sua vida ali e aniquilar qualquer coisa que possa simbolizar a morte. Você está livre da morte. Jesus, quando ele estava na terra, ele era redentor, isso é verdade, mas quando ele conquistou a morte, o inferno, e os venceu, e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Então houve uma mudança. Ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Grita, ora, faz tudo e não tem. O profeta não está dizendo não, que eles vão fazer coisas estrondosas, milagres, e chamar a atenção do povo, fazer reuniões impactantes. Não, está dizendo, eles oram, eles gritam e não tem mudança de vida, não tem transformação de vida, permanece a mesma pessoa o tempo todo, só com uma capa de igreja nele, e não lavado no sangue de Cristo, e não tem o Espírito Santo. Então fica só com uma forma, uma aparência de piedade, mas na verdade piedade é ser como Deus. Eles não parecem Deus. Palavrinha boa. O significado piedoso é ser como Deus. Ser como Deus. Não sair como um anjo, voando, exalando fogo para todo lado. Não. Ser como Deus é ser um homem de carne e osso, que se compadece. O que é compaixão? Compaixão, o profeta respondeu assim, a curto som. Compaixão de uma pessoa é dizer para ela o quê? A verdade. Isso é compaixão, é falar a verdade para ela, você está sendo compassivo. Por isso que Deus enviou sua palavra, toda a verdade veio para nós. Já pensou se estivéssemos alimentando de uma mentira? Alimentando de uma religião? Gente, se isto que estou aqui lendo nesta noite, aqui é o primeiro selo, estou lendo, tá? Primeiro selo a partir do parágrafo 274. Se isso não fizer nada por você, não pense que o Papa, o bispo, o prefeito, o governador, o presidente, o sacerdote vai fazer alguma coisa. Ninguém vai mudar você. Ninguém. Não há como. Esta mudança é um princípio nosso, é uma atitude nossa, é uma predisposição nossa, é um desejo nosso. Eu quero isso, ponto. Você tem que partir do seu livre-arbítrio, do seu desejo. Olha, eu passo por cima de qualquer coisa, mas é isto que eu quero. Por isso que o Senhor foi para a Samaritana. Vocês adoram aqui no monte, né? E tem uma política religiosa aqui que só encontra Deus no monte de Samaria. E lá em Jerusalém tem outra coisa, que se Deus está só naquele templo, né? Mas quero dizer para você uma coisa, mulher, que você não encontra Deus nesse monte, e você nem mais encontra Deus em Jerusalém no templo. Mas aonde você encontra Deus? Aonde Deus tem adoradores que adoram em espírito e em verdade. Seja debaixo da cama, seja em cima do monte, seja
aonde for que você estiver. Aonde for que você estiver. Deus não está dizendo assim, eu vou fazer um ambiente para vocês, todo decorado, bonitinho, para vocês me adorar. Vou pintar a parede de tal cor, assim, vai ser um ambiente muito bom, muito convidativo. Não, ele não disse que ia dar um ambiente bonito para você adorar. Você adora no seu coração, aonde você está. Sua vida, sua atitude, seu comportamento, a maneira que você fala, a maneira que você veste, a maneira que você se comporta. Isso é uma adoração para o Senhor, se é que nós temos o Espírito Santo. Essa palavra só vai surtir efeito na vida do eleito. Então, vamos lá. Isso aqui que ficou muito claro. Ó. Jesus, seu nome na terra era Redentor. Quando ele estava na terra, ele era Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu, subiu ao alto, ele recebeu um nome. Esta é a razão pela qual eles gritam, da maneira que eles fazem e não obtêm nada. Recebeu um nome. Isto será revelado nos trovões. Quando ele subiu, venceu a morte e o inferno, ele subiu, né? Ele foi para a glória, ele recebeu um nome. Aí ele fala, isso será revelado nos trovões. O mistério será revelado nos trovões. Ele está vindo cavalgando. Ele tem que haver algo para mudar esta igreja. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disto? Tem que haver algo. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora, observe. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Quem? Escute, deixa eu voltar bem no ponto. Ele subiu. Recebeu um novo nome, depois que ele venceu a morte e o inferno. A grande vitória. A vitória de Simão para Pedro. A vitória de Jacó para Israel. De Abrão para Abraão. De Saulo para Paulo. Mas, vamos dizer, a grande vitória, a maior vitória foi vencer a morte e o inferno. Então acabou o problema. Que o problema era a morte e o inferno. Acabou o problema. Mas quando ele venceu, ele fala, ele recebeu um novo nome. Aí o profeta fala assim, esse nome será revelado nos trovões, e sabe quem conhece esse nome? Ele diz, isto será revelado nos trovões, o mistério, ele está vindo cavalgando, tem que haver algo para mudar esta igreja, amém? Tem que haver algo para mudar esta igreja. Alguma coisa tem que acontecer com ela. E ela sabe se ela tem recebido. Quem recebe sabe que recebeu. E digo mais, você sabe que você estará no rapto. Ele diz, você sabia disto? Tem que haver algo. Observe, ninguém conhecia senão a não ser ele mesmo. Agora você vai lá em São João e diz, e naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Ele disse, vocês não receberam nada até agora, mas naquele dia vocês vão receber, porque vocês não pediram ainda em meu nome. Por isso, essas orações no nome de Jesus das denominações é aquele Jesus que Paulo falou, pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ensinando uma outra Bíblia que nós não ensinamos, pregando um outro evangelho que nós não pregamos. Isso está em 1 Coríntios 11, eu creio, ou segundo 11, que ele fala, se abraçaste uma fé que eu não vos ensinei, e se vocês recebem o evangelho que eu não vos ensinei, a um Jesus que eu não ensinei vocês, vocês vão sofrer por isso, é isso mesmo,
Vamos voltar, vamos inventar isso. Primeiro ou segundo Coríntios? Para mim, acho que é primeiro. Vamos lá, rapidinho, deixa eu ver. Não, é segundo Coríntios. É isso mesmo. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreis, ou sofrereis. Outro Jesus que não temos pregado. Eu estava vindo para cá, minha esposa leu assim no muro, falou assim, está escrito assim no muro, Jesus é vida. Aquele lá não é não. Aquele que está escrito no muro, não. Agora, aquele que está não escrito no meu coração é vida. Amém? Aquele que está escrito em seu coração é vida. Então, aí está. Aí está. Você quer ver uma coisa? Deixa eu abrir aqui uma mensagem aqui. Quer ver? A partir do parágrafo 122, saindo fora do arraial. Jesus do Novo Testamento foi Jeová do Velho Testamento. Exatamente certo, eu creio. Estava lhes dizendo que algum tempo atrás, em uma reunião, em outro lugar, pode que não tenha sido aqui. Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Recordam quando eu estava indo a uma caçada de esquilos naquela manhã? E lá em cima, bem na montanha, ao pé, ou de pé, olhando para aquilo, ele viu 3 arcos íris. 3 arcos ele viu. E ele falou assim, para aí, não está chovendo. E são 3 horas da manhã, o sol não está nascendo. Como que passa 3 arcos aqui? Ele começou a caminhar, ele viu que o arco estava movendo para ele. Tá? Foi em 1958. O arco estava movendo para ele. De repente, uma voz saiu do arco, foi o dia que criou os esquilos. Foi naquele dia, 10 horas da manhã, estava criando os esquilos. Saiu uma voz daqueles 3 arcos. Arco celeste, que estremeceu toda a floresta, dizendo, Jesus do Velho Testamento, Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento. Agora, para Deus falar isso, para o profeta, estremeceu a montanha inteira. Então significa que foi uma tremenda revelação, que apareceram 3 arcos na madrugada, 7 cores, tá? O Deus, esse Jeová do Velho Testamento foi o arco de Noé. Esse Jeová do Velho Testamento guiou Israel fora do Egito. E ninguém sabia o nome dele. Mas nesse tempo, ele é apresentado como o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas tomam isso de uma maneira leviana. Jesus Cristo significa toda a palavra. Quando os selos abriram, então foi revelado. Quando ele subiu, ele recebeu um novo nome. E quando você recebe a revelação da palavra, então você recebe a revelação do novo nome. Não é citar o nome de Jesus, não é pronunciar o nome de Jesus que é a revelação. É você saber que este nome é a palavra e esta palavra está vivendo dentro de ti.
Então, os 7 selos revelam o nome de Jesus Cristo. Não é um nome diferente. Não é outro nome. É o Senhor Jesus Cristo. Mas de uma maneira revelada. E vejam, ele disse isso aqui, ó. Jesus, do Novo Testamento, Jeová do Velho, permaneça fiel. Então, bem mais embaixo foi onde os esquilos apareceram e vieram a experiência quando não havia nenhum lá. Vê? Isto é verdade, não, Deus sabe, perante quem estou de pé, é a verdade. Quando Deus criou o esquilo, às 10 da manhã, naquela madrugada, o nome de Jesus foi revelado para o profeta. Então isso significa alguma coisa? Não significa? Isso que vai mudar a igreja, isso que vai mudar, isso que vai pô-la no rápido, vai pôr na primeira ressurreição, exatamente isso. No mesmo dia, de madrugada, estremeceu a floresta e a voz sai daqueles 3 arcos. Isso está bem claro na mensagem, o nome de Jesus. Diz, Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento, estremeceu a montanha. 10 horas o esquilo estava aparecendo pela palavra falada. Amém? Então ali estava o nome dele. A revelação é o nome de Cristo, é o nome dele revelado. Lá embaixo em Kentucky, há pessoas assentadas aqui nesta noite que estavam presentes quando isto aconteceu outra vez. A mesma coisa, sim, sabemos que é a verdade, Jesus do Velho Testamento. Aqui ele fala, Jesus do Velho Testamento. Como quando os chineses vieram aqui pela primeira vez, não podiam ler nem escrever na nossa língua, mas eram grandes lavadores. Então você ia até a lavanderia chinesa e ele simplesmente lhe dava algo velho, talão em branco, algo velho, um talão em branco. Ele não podia ler coisa alguma e sabia que você não poderia ler se ele escrevesse. Então ele simplesmente tomava o seu pequeno pedaço de papel branco, algo assim. Agora, ele lhe dava um pedaço do papel e guardava o outro pedaço de papel. Então, quando você voltava, ele dizia, deixe-me ver o seu pedaço de papel. Ele o tomava e, se aquilo combinasse, estava pronto. Você receberia suas roupas sujas de volta, já limpas. Você dava uma roupa suja para o japonês, para o chinês. Se ele escrevesse, você não lia. Tá? E se você escrevesse, não lia também. Tinha jeito. Quem poderia entender o Velho Testamento? Quem poderia entender esse encaixe perfeito de Jesus e Jeová? Amém? Não tinha como. Mas veio o tempo certo, a hora certa de encaixar essas coisas. E quando isso encaixou, você estava nisso e você foi encaixado junto. Agora vejam. Aí ele fala, e Jesus combinou cada profecia, cada intento. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Ele combinou tudo. Deixe-me dizer isto com temor de Deus e respeito, amor e sinceridade, sabendo todas essas coisas que a Bíblia tem falado desta hora. Agora, se você tem algumas roupas sujas, jogue-as dentro. Está você lavado no seu sangue ou no sangue do Cordeiro? Então, aí está. Ele está dizendo, você está lavado no sangue? Então você sabe o que representa este sangue.
Agora, veja este encaixe. Ele diz, isto será revelado nos trovões, o mistério, ele está vindo, cavalgando, tem que haver algo para mudar esta igreja, você sabe disto? Tem que haver algo. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora você vai na mensagem ao nascer do sol, diz assim, ele é ela é ele. Então ela conhece o nome dele, ele sabe quem ela é, porque a esposa recebe o nome do esposo. Você sabe quem é o seu marido e como ele chama. Muitas mulheres podem chegar e falar o nome do seu marido, mas não é esposa dele. Mas você fala o nome do seu marido e sabe que ele é o seu esposo, porque ele e você fizeram um pacto, vocês se uniram na mesma carne, e Cristo uniu com a noiva, carne da sua carne, osso do seu osso, espírito do seu espírito. Então você sabe quem é o seu marido, que ele está em você. Como Cristo estaria no homem, ele não saberia quem ele é. Como Cristo estaria numa igreja, a igreja não sabe quem ele é. Como você seria batizado com o Espírito Santo e não sabe quem é Jesus Cristo? Assim que ele entra em você, aí o nome dele está aí. Você recebe o nome no batismo para justificação e te leva para uma vida santificada. Mas o batismo do Espírito Santo, você recebe a revelação do seu esposo. Ah, que coisa! Eu paro para pensar. Isso é muito sério. Isso não é leviano. Agora, se eu quisesse fazer um grande movimento disso, e buscar um monte de escritura para isso, e mensagem, e fazer... Mas é simples. É muito simples. E esta simplicidade traz o Espírito Santo dentro do eleito. Esta simplicidade move a igreja. Então você entendeu? Ele subiu, recebeu um novo nome depois que ele venceu a morte e o inferno. Deixa eu fazer a pergunta. Já vencemos a morte e o inferno? Então esse nome tem que ser revelado em você. Se ele venceu a morte e o inferno e recebeu um novo nome, então a noiva vence a morte e o inferno, porque ele vive nela, ela venceu a morte e o inferno. Isso te colocaria fora da primeira ressurreição? Isso te colocaria fora do rapto? Jamais. Porque aquele que está em você ressuscitou. Tá? Então, isso que o profeta disse, e as pessoas ficam batendo em cima disto o tempo todo, deste novo nome. Este novo nome é Jesus Cristo revelado dentro de você. Quantas mil pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, falam do nome de Jesus, mas nem sabem quem ele é. Mas você sabe quem ele é. Você quer ver? Deixa eu pegar uma escritura aqui. No livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Ele deu uma visão, ele deu um flash nisto aqui, no livro de Juízes 13, 17, isso? 13, 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizer o holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Deus está falando com ele, revestido de um anjo. Se nós lêssemos todo o capítulo, você vê que quando ele fez o cabrito e ofereceu a ele, incendiou o cabrito, fez um tufão de fumaça e o anjo subiu. Nunca mais ele viu. O 17 agora. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir tua palavra, te honraremos.
E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aí veio o profeta Isaías capítulo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso. Quem que é maravilhoso? Aquele que revelou a Manoá, aquele que levantou Sansão. Quem que é maravilhoso? Esse que veio revelar os mistérios para a sua noiva. Ele só revela ao eleito, não revela mais ninguém. Por isso que este nome está claro, absolutamente claro, nesse parágrafo aqui do primeiro selo. Se vocês querem, eu dou agorinha para vocês, é o 284. Nos trovões, este nome será revelado. Então ele é maravilhoso, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz. Ele é o Senhor. Então Jeová era pronunciado, mas ninguém sabia. Jeová. Eles colocaram este nome Jeová por não saber o que dizer com essas 4 letras. Chama tetagrama. JVHU, tetagrama. Só isso. Mas quando Deus enviou um profeta para mostrar que o mesmo Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo, entrou dentro das igrejas e pregou isso para as igrejas. As igrejas não aceitaram isto. Mas sabe o que aconteceu? Ficou provado que quando ele vem, estremece a floresta. Naquele mesmo dia, na mesma floresta, ele trouxe a palavra e criou os esquilos, revelando que o nome dele porá a noiva no rápido, o nome dele levantará você na primeira ressurreição. Agora, nós podíamos cavar bem fundo e buscar muitos outros pontos, mas desde que, você sabe, aqueles poços que Abraão cavou, aquilo tem uma mensagem em cada poço daquele. Você sabe disso, né? E o inimigo tentou entulhar aqueles poços, foi Jacó. Tentou entulhar aqueles poços cavados. O inimigo sempre tentou entulhar o poço que Deus estava trazendo água viva. Mas não teve jeito. Isaac, sim. Isaac um dia cavou um poço e o poço deu águas vivas. Jesus cavou um poço, abriu sua palavra e nos deu águas vivas. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.